Fui pegar minha água, tive que encher minha garrafa. Enfim. Ah, é meu troféu. Deixa eu ver. Aqui. Morreu. Adeus, Minion. Professor, Internet de padaria tá péssima hoje. Matou o Minion. Tá vivo. professor, Diga aí. você tomou seu remédio hoje? Sabia que tava faltando alguma coisa, velho. Aí, ó, se você não tivesse aqui na aula, você nem ia lembrar. Ia fazer merda a aula toda, aí. Era um remédio, rapaz. É o de esquizofrenia, né, que você tem que tomar hoje. Olha, era pra ser 9h30 pra tomar esse remédio, eu esqueci. Aí, Eita, pega atraso 10 minutos, é. cara, complicado, complicado. Enfim, vamos ver quem tá aqui. Júlia. Diga, Júlia. Você tá. Professor, você falou que queria falar comigo já. Professor de artes falou mal de você. É, eu me resolvo com ele depois. Não se preocupe, não. Eu tenho o endereço dele aqui. Qualquer coisa, ele há de esperar. Deixa eu ver aqui. Arthur está presente. Cauã presente. Daniel. Evelyn. Cadê Evelyn? Evelyn estava aqui ontem. Hoje sumiu. José faltou. Júlia presente. Luiz Carlos presente. Luiz Gustavo ausente. Luiz Gustavo ausente. Geralmente Luiz não falta. Hum, o Luiz Otávio que faltou hoje é o Dantas, né? Quem tá aí é o Duarte. Sim. Beleza. Tá, deixa eu ver só aqui. Perguntas e respostas. Oi, bom dia, é Carlos. Não é quem então? Carlos é a Maria Salete. KKKKKKKKK. Muito interessante o diálogo entre vocês. Então, ok. Julia Mota postou uma pergunta. KKKKKKKK, tem mais KKK do que os outros. Hashtag Vitor é engraçado, Vitor é lindo. Vou botar uma hashtag ali, Júlia é mentirosa. Chamar de engraçado, de lindo, tá? Tá. Galera, vamos lá então. É o seguinte. KKKKKKKKKKK. Esse já tem mais um monte de KKK. KKKKK. KKKKKKKKKKK. Meu Deus. Quer dizer, MDD, CCC. KKKKKKK. Para, Vitor. Tô parado. E agora? Para fazer o quê? Brincadeira, gente. Tomei meu remédio. Tô aqui também. Tô.
Tô tranquilo. E Tá favorável. Vamos finalizar nossa aula. Eita, chega, a Júlia caiu. Ontem a gente tinha falado a respeito das leis abolicionistas. Modo professor de história ativado. Agora é modo professor ativado. Hum, tá. Aí hoje a gente vai fazer o seguinte: a gente já está basicamente com esse assunto todo finalizado. Estou tentando pegar um negócio aqui, um papel que está aqui do outro lado do computador. Entendi. Seu Malino. O que é Malino? Tem algum gigante em Portugal? Menino Cury? Eu não estou entendendo zone, ó. Júlia tá meio variada das ideias. Professor gigante. Então, a gente vai finalizar aqui o assunto sobre abolição e vamos pegar aí a página 199, tá? Só para a gente fechar esse assunto. Coloquei menino Curinão. Foi que menino Curinão foi que coloquei menino Curinão. Página 199. Tá. Saia e volte para ver o que está acontecendo. Pronto. Na página 199, para a gente poder fechar esse assunto. E aí a gente vai ter essas duas aulas de hoje, que vai ser o quê? Eu vou fechar essa página 199 e vamos começar a fazer atividade. Essas atividades que tem aí. Sendo que amanhã a gente tem duas aulas, né? Uma aula de história e outra aula de artes. Só que, como a gente já está com esse assunto aqui praticamente fechado, vamos fechar esse assunto hoje, eu vou separar as duas aulas de amanhã para trabalhar somente com artes. É bom que não fica um assunto muito denso, muito corrido. Agora, só porque não quero, você vai passar. É, é só por isso, Juliana. Exatamente por isso. Pelo fato de você não querer. Eu não ia nem passar a atividade. Mas aí, já que você não quer a atividade, eu vou passar a atividade. Se você quiser essa atividade, eu não passar a atividade. Mas já que quer, quer dizer, não quer, aí eu vou passar. Se quisesse, eu não passava. Eu tenho essas coisas. O cala a boca para mim é para Daniel. Olha, voltou e saiu. Enfim, é, é um trecho de um livro. É um trecho de um livro da página 199, é um trecho de um livro chamado Uma História do Negro do Brasil, de Vlamir Albuquerque e de Walter Braga Filho, sobre alguns acontecimentos que são posteriores à abolição da escravatura, à abolição da escravidão, né? Deixa eu só ver uma coisa aqui antes de continuar. Então, e aí vão ter três questões aí que eu vou deixar para vocês fazerem também.
as páginas. Ah, 199. Página 199, onde vai estar o texto. E aí, nessa mesma página, tem três questões. E depois são as páginas 200 e 201. São as atividades. Mas aí, como são duas aulas que a gente tem hoje, dá para a gente fechar isso aqui tudo na primeira, da página 199, até 10h20, né? E depois, de 10h20 até 11h10, na última aula, o Cleide acabou voltando para cá. Aí na aula de 10h20 até 11h10, aí vai ter a atividade das páginas 200 e 201 para vocês fazerem. E aí aquela coisa, vou dar um tempinho, ela ainda está aí. Aí eu vou dar um tempinho para depois começar a correção e já vai servir como atividade que vai ajudar na prova de vocês. Tá? Oxente, a mulher ainda tá aí. Esqueceu de sair. Deixa lá. Vamos começar a aula. Então, aí nesse trecho do livro de Vlamira e de Walter Braga, vai ter o seguinte. Passada a festa, os ex-escravos procuraram distanciar-se do passado de escravidão, rechaçando papéis inerentes à antiga condição. Em diversos engenhos do Nordeste, eles se negaram a receber a ração diária e a trabalhar sem remuneração. Inegavelmente, os dias que se seguiram à abolição foram momentos de tensão, pois estavam em disputa as possibilidades e limites da condição de liberdade. Então, aí a gente vê toda aquela discussão que a gente já tinha feito a respeito da abolição, do processo de abolição. Agora ela conseguiu sair. Tudo que a gente tinha falado a respeito daquele processo todo de abolição e a partir do momento que é assinada a Lei Áurea, que teoricamente vai conceder essa abolição, essa liberdade total para os negros africanos escravizados, seus afrodescendentes que estão aqui no Brasil, a partir daquele momento, eles passam a não aceitar mais qualquer tipo de condição que vá levá-los novamente à ideia de escravidão. Minha imagem está travando para vocês? Não. Ah, tá. Não. É porque eu vi meio que travando aqui, mas beleza. O áudio só travou um pouco. Tá. Então, vamos lá, voltando aqui. Então, quando fala aqui no livro, passada a festa é a ideia da comemoração, né? Um minuto de silêncio em memória ao português. Eu não daria um minuto de silêncio, não. Por mim, então, caguei para eles. Então, passada a festa, passado aquele momento de comemoração dos abolicionistas, que ajudaram, que lutaram por aquilo, como a gente estava mostrando nas aulas anteriores, e os próprios ex-escravos, os próprios libertos agora, passado esse momento de euforia, a galera começa a cair na real a respeito do que estava acontecendo ali. Porque assim, a gente já vivia um processo de final de escravidão desde mais ou menos meados do século XIX.
Então, se começou lá o processo de imigração cada vez mais presente dos europeus para o Brasil, com aquela tentativa de embranquecimento da população, mas também com a visão ainda de que o negro africano, o negro afrodescendente, ele é alguém inferior e é alguém que não merece estar trabalhando de forma assalariada. Aqueles que viveram durante tantos anos como escravos não servem para serem trabalhadores assalariados nesses mesmos campos o qual eles estavam sendo explorados. Esse era o tipo de pensamento da sociedade escravocrata daquela época. Então, a partir do momento que há a abolição, essa anistia da escravidão a todos eles, eles passam a não querer mais também exercer atividades que condicionavam eles novamente à ideia de escravidão. Então, eles buscam se distanciar desse passado, rechaçando, não aceitando mais os papéis que eram inerentes àquela antiga condição. Aquele papel de marginalização, aquele papel de, de marginalização, uma ideia em geral. Em diversos engenhos do Nordeste, eles se negaram a receber a ração diária, que é tipo trabalhar em troca de comida, unicamente, basicamente, né? De comida e de um lugar para eles poderem dormir, que era o caso das senzalas, e a trabalhar sem remuneração. Eles deixam de aceitar isso, de trocar a sua mão de obra, de trocar o seu poder de trabalho simplesmente por um prato de comida. Eles deixam de aceitar esse tipo de condição. Não que eles aceitassem antes, mas meio que eles eram obrigados, né, por conta da própria escravidão. Mas, a partir desse momento, eles começam a não aceitar mais essa troca da força de trabalho deles, da mão de obra deles, por comida ou por qualquer atividade que não valorizem eles monetariamente, que não deem um salário, que não deem uma remuneração para eles. Inegavelmente, os dias que seguiram a abolição foram momentos de tensão, pois estavam em disputa as possibilidades e limites da condição de liberdade. Então, gera toda essa comoção, só que ainda traz muitos questionamentos a respeito do que é exatamente essa liberdade que está sendo dada para eles. Muitas vezes os ex-escravos tentaram negociar suas condições para permanência nas fazendas. Então, o cara tinha sido escravo durante vários anos naquela fazenda. Só que assim, é o único trabalho que ele sabe. Às vezes a gente passa por uma situação de problema em relação à, à escravidão, à abolição, né, ao fim da escravidão, que eles só sabem fazer aquele tipo de atividade. Eles foram treinados a vida inteira para fazer aquilo. Então, quando você dá essa liberdade, sem dar qualquer tipo de contrapartida para eles, sem dar um mínimo de estudo, sem dar um mínimo de oportunidade de aprendizado de outras coisas, eles ficam assim, tipo, velho, e agora? O que é que eu vou fazer? Eu não sei fazer nada mais do que trabalhar na roça, do que plantar, do que semear, plantar, colher, moer, fazer isso, fazer aquilo. O que é que eu vou fazer daqui em diante? E aí, o que é que eles começam a tentar realizar? Ó, nessas mesmas fazendas onde eles eram escravos, eles chegavam e negociavam, buscavam negociar novas condições para que eles continuassem trabalhando ali, só que sem estar mais na condição de escravo. Então, esses ex-escravos, eles tentaram negociar as condições para permanecerem trabalhando nas fazendas, dessa vez recebendo pelo menos um salário, né? Estudo recente mostra que no Sudeste, grupos de libertos recorreram aos párocos locais e mesmo os agentes policiais, mesmo agentes policiais,
para apresentar suas condições de permanência aos antigos senhores. Aos párocos locais, esses párocos são os religiosos, né? Bichinho, né, Daniel? Coitado de Carlos, curte o próprio comentário. A gente para de fazer bullying com o menino. Carlos é doido, kk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 . Afis Vitor. Para. Então, então, esses escravos libertos, eles vão começar a negociar essa condição com os senhores de engenho, mas eles vão querer também uma ajuda de alguém que possa interceder por eles. Quem é que tinha um grande respeito na sociedade naquele momento? A Igreja Católica. Então, muitas vezes, eles buscavam o apoio das irmandades, as irmandades negras e as outras irmandades também, das paróquias. O pároco é aquela pessoa da igreja responsável pela paróquia. Então, ele buscava dialogar, ter contato com esses párocos, porque eram pessoas de grande respeito dentro daquelas comunidades. Então, pô, tem como você interceder por mim para que eu continue trabalhando naquele engenho? Tal, tal. Aí tentava esse diálogo com o pároco, e o pároco buscava conversar com esses senhores. Só que vocês lembram, a elite agrária daquela época estava transtornada, estava revoltada, porque uma das grandes questões que a Lei Áurea, que foi diferente da lei do ventre livre, por exemplo, acabou fazendo, foi conceder uma liberdade aos escravos, aos ex-escravos, mas sem indenizar os seus antigos proprietários. A lei do ventre livre indenizava entre os 8 e os 21 anos, né? A partir do momento que eles libertassem os escravos, os filhos, né, dos escravos, esses senhores eles recebiam uma indenização por isso, de até 650 mil réis. Mas, na Lei Áurea, não. Então, eles paravam para pensar, pô, eu gastei com esse escravo, e aí eu não tenho nenhum tipo de contrapartida. E agora, depois de libertar ele, sem ganhar nada, agora eu vou ter que contratar ele pagando um salário. Tipo, a elite agrária, que era escravista, ligada à monarquia, estava com isso na cabeça. Não rola. Então, os escravos eles tentavam essa negociação, esse diálogo com os párocos, com a igreja, para interceder por eles, ou então com os agentes policiais, né? Que apresentavam suas condições de permanência aos antigos senhores. No entanto, negociar com os libertos parece ter sido uma situação para a qual seus ex-senhores se mostraram indispostos. A grande minoria aceitava essas condições. Tipo, não existe pelo menos não que eu saiba, não existe um levantamento que diga sobre os ex-senhores contratando ex-escravos. Não lembro, pelas coisas que eu já li, que eu já pesquisei, assim, que já procurei, não vi nenhum levantamento a respeito disso. Mas a gente sabe que é uma minoria. A minoria que aceitava esse tipo de condição acabava sendo uma minoria. Então, nada de um minuto de silêncio para os portugueses. A igreja pediu para eles contratarem novamente os escravos só com trabalho assalariado, né? Isso. Como a igreja católica tinha grande influência na sociedade da época, ela acabava sendo utilizada como um porta-voz, uma tentativa de intermediar esse contato entre ex-escravos e ex-senhores, para que esses engenhos
contratassem os libertos, os ex-escravos, os libertos, para aquela atividade do qual eles eram escravizados em outro momento. Só que, claro, ainda que a Igreja Católica, ainda que os párocos, que os padres, que os bispos tivessem grande prestígio ali, tipo, você estava lidando com uma questão que era financeira. E a elite agrária, qualquer elite, se mexe no bolso, pode ser o Papa, pode ser, sei lá, Barack Obama, pode ser um alienígena, Zeus, Naruto, aparecer na frente desse povo e vão falar, ó, não, é meu dinheiro aqui. Quero não. Ninguém vai mexer no meu bolso, não. Palhaçada. E se a igreja disser que é em nome de Deus? Aí a gente pode pensar o que acontece no século XXI. As pessoas falam tanto em nome de Deus, mas quando se trata de dinheiro, é só ver aí o quanto as igrejas evangélicas devem de impostos, justificam tudo em nome de Deus, menos a necessidade deles de pagarem as dívidas com o governo. Então, tipo, o que a igreja disser, que é em nome de Deus, mexe com questão de dinheiro. E o povo falando de dinheiro, pá, nada. É, é em nome de Deus. Pois é, o Deus mercado, como alguns gostam de falar. Para os ex-escravos, Deus da moeda. Pois é. Aqui, ó. Só batendo palma. É, então, pronto, para o palhaçada, um negócio assim. Tá. Para os escravos, então, e para as demais camadas da população negra, a abolição não representou o fim do cativeiro. Batendo palma para o maluco dançar, exatamente. Exatamente. Para os ex-escravos e para as demais camadas da população negra, a abolição não representou apenas o fim do cativeiro. Para eles, a abolição deveria ter como consequência também o acesso à terra, à educação e aos mesmos direitos de cidadania que gozava a população branca. Então, aquela coisa. A negritude ela foi explorada durante mais ou menos aí 350 anos lá no Brasil monárquico, né? Na monarquia dentro do Brasil, seja vinculada à coroa portuguesa, seja a partir do momento que o Brasil é independente, mas sempre dentro da monarquia escravista. Aí que tá passando o carro da loja de hambúrguer. Porra, pega um hambúrguer aí pra gente, velho. Carro da loja de hambúrguer? Pô, eu conheço o carro do ovo, velho. Peraí, se passar o carro do ovo e o carro do ovo bater no carro da loja do hambúrguer, a gente vai ter aí, tipo, um egg burger, X-egg. O X, porque o X é o queijo, né? Aí teria que ter o carro do queijo também. A não ser que o carro do hambúrguer também vem da queijo. Aí eles batendo e rola o X-egg burger. Pô, aí eu vi vantagem, viu? Aí eu vi vantagem. Mas, enfim, voltando aqui. X aula de história.
Caminhão do X-Egg Burger. Então, para eles, a abolição deveria ter como consequência o acesso à terra, à educação e os mesmos direitos de cidadania que gozava essa população branca. Então, você tem exploração durante 350 anos, mais ou menos, dessa população negra, e a partir do momento que você concede essa liberdade a eles, você dá essa vantagem, entre aspas, da abolição, da liberdade, você não dá nenhum tipo de indenização. Tipo, simplesmente larga essa população depois de tanto explorá-la, de todas as formas possíveis, você larga a sua própria sorte. O que é indenização? Indenização é o pagamento de um benefício por conta de algo de ruim que lhe acontece. Por exemplo, se quando me tem indenização, tipo, mais ou menos, é porque o seguro do carro a gente paga um valor mensal, um valor ou anual, nesse caso, indenização trabalhista. Por exemplo, o que é que poderia ser uma forma de indenização aqui? Digamos, você foi explorado aí durante, a população negra ela é explorada durante 350 anos. E lhe foi sempre negado o acesso à educação, o acesso à terra, como que mesmo fala? Acesso à educação, acesso à terra, acesso à própria cidadania. Aí você concede essa liberdade a essa população, mas sem que você possa ser revisada toda a situação pelo qual passou durante todo esse tempo. Aí uma forma que se encontrou hoje, entre os séculos XX e agora século XXI, de tentar trazer um pouco de dignidade a essa população negra, uma forma de indenização, é a partir, por exemplo, das cotas raciais. É uma maneira de você tentar reverter um pouco a situação, pelo menos amenizar um pouco a situação pelo qual os nossos antepassados passaram, os nossos ascendentes passaram. Então, beleza, eles não vão ter como se beneficiar com isso, não vão. A maioria está morto já. Mas os seus descendentes vão poder se beneficiar com essa forma de indenização. Ainda que não seja indenização monetária, mas é uma indenização, de certo modo, sociopolítica, que vai permitir com que essas pessoas finalmente possam ser inseridas dentro de um contexto social, histórico, político, econômico, que beneficia essa população. Só que esse benefício não é em busca de colocar eles acima dos outros, mas tentar equilibrar ou igualar aquela condição que a população branca sempre teve. O filho dele nasceu, ele recebeu um monte de fralda, de chá de fralda, aí fralda. O professor Geografia ele estava comentando sobre o racismo porque o filho dele nasceu, ele recebeu um monte de fralda do chá de fralda, ele nasceu só bebê branco, ele ficou com dúvida porque só bebê branco, não bebeu amarelo, pato amarelo, etc. É, é verdade, Júlia. É verdade. Isso eu entendi. É o tipo de discussão que foi iniciada recentemente em relação a essa questão das fraldas, porque há pouco tempo atrás começou, eu não sei se foi a Pampers, que aí começou a tentar mudar um pouquinho isso, passando a colocar bebês negros em suas propagandas, em suas embalagens e tal. Eu vou colocar uma música aqui, que é uma música da Larissa Luz.
cidade de Salvador. Após anos de reivindicações e negações sucessivas, uma loja no centro da cidade anuncia a decisão de acatar os pedidos da população, incluir no seu estoque uma boneca preta. Apesar de ser modelo único, a boneca já é sensação por aqui. Pessoas de todos os lugares da Bahia se aglomeram em caravanas para terem acesso ao artigo de luxo. É o caso de Roberto, que veio atrás da boneca para presentear a sua filha no Natal. Eu já me cadastrei para a próxima remessa porque essa não deu para quem quis, né? E no Natal de 2018, com fé em Deus, eu consigo comprar para minha filha uma boneca que se pareça com ela. É com você, Larissa. Um caso contestável, um direito questionável, necessidade de ocupar, invadir as vitrines, lojas principais, referências acessíveis, é poder pra imaginar, mídias virtuais, anúncios constantes, revistas, jornais, troca estética opressora, por identificação transformadora, procuram-se bonecas pretas, procuram-se bonecas pretas, procuram-se bonecas pretas, procura-se representação, procuram-se. Representação. Eu vou parar a música logo. Pode ser sincero, professor, sincerão. Diga aí. Diga aí, Daniel. A música é muito ruim. Não, a ideia foi boa. Não é que a música seja ruim, na verdade. Assim, é uma música de 2017. Tá? Quer dizer, foi de 2017 essa música que ele fala do 2016. Foi quando foi lançada essa música. Na verdade, a ideia provavelmente sim, calma. Na verdade, a ideia que tenta se colocar a partir dessa música, a partir de diversas discussões que vêm sendo feitas de alguns anos para cá, é a respeito de representatividade. Tá? Então, como, por exemplo, a Júlia trouxe esse levantamento, trouxe isso que o Jonathan falou, sobre você não ter pessoas negras, crianças negras, nessas embalagens de fraldas, é por uma questão de representatividade. Por quê? Essa população negra, ela nunca se viu dentro dessas propagandas. Eu vou dar um exemplo bem basicão. Não sei se vocês já ouviram falar de um cara chamado Heraldo Pereira. Heraldo Pereira, tá todo mundo acostumado a ver o quê? William Bonner, Fátima Bernardes, tarará, né? Como é? Cid Moreira, não sei quem, não sei quem. Essa galera toda. Pronto. O Heraldo Pereira, ele foi o primeiro âncora negro. Professor, travou. Travou, professor. Não travou. Como assim não travou? Travou não. Tá vendo que ele tá mexendo na tela
apresentado ali, ó. Travou a outra câmera dele. Eu não tô vendo não, ele mexendo ali na tela. Vitão. Travou, travou, travou. Travou, travou. Tô dizendo que ele tá conseguindo mexer na outra câmera, você não viu que saiu? Tururu. Tururu. Show da Flash que vai desligar meu áudio. Tô sabendo aí. Sabendo. Sei saber. Tururu. Tá? Tu. Tá? Tu.
Bora jogar uma coisa. Não tem como jogar. Eu tenho card. Vitão! Agora eu consegui voltar. Minha internet Agora. tinha caído. O Wi-Fi caiu. O pior que, velho, foi uma viagem, assim. Meu Wi-Fi caiu, aí no computador voltou logo de imediato. No celular não voltou. Aí, tipo, eu gravo a aula pelo celular. Tanto que provavelmente vocês viram que a imagem de Geraldo Pereira continuou lá como apresentação, mas não conseguia mais me ver. Rapaz, vou reclamar na padaria. Tem que reclamar na padaria. Pega do seu irmão. Meu irmão está a 350 quilômetros de distância de mim. Não, pega lá do seu irmão, rapaz. Professor de artes. Ah, tá. Ah, tá. Então, o que eu estava falando assim em relação à questão de representatividade, né? Vamos focar aqui. Eu estava falando em relação à representatividade. E aí, qual foi a situação do Heraldo Pereira? Heraldo Pereira ele foi o primeiro jornalista negro a sentar na bancada do Jornal Nacional, lá mais ou menos na década de 80, início da década de 80, que ele foi substituir o então âncora, eu acho que era Cid Moreira na época, e só que assim, Heraldo deve estar com seus quase 70 anos já. Cadê? Heraldo Pereira. Não, 60 anos, 59. Então, o Heraldo Pereira, quando ele apareceu para o jornalismo, que ele foi ser, peraí, Luiz Carlos, Tá que bom. ele foi Boa. ser, que ele foi ser âncora por uma semana somente para poder substituir o então âncora durante as férias dele. Ele foi o primeiro jornalista negro a aparecer na bancada, sendo que foi necessário, durante uma semana, antes dele assumir, durante uma semana, foi aparecendo na televisão, foi aparecendo lá na Globo, mostrando, ó, a partir de tal data, Heraldo Pereira vai substituir fulano durante o período de férias, durante uma semana. Então, tipo, eles tiveram que avisar para a sociedade algo que acontecia normalmente. Tipo, outras vezes, outros âncoras, outros jornalistas já tinham sido substituídos na bancada do Jornal Nacional, por férias, por outros motivos assim, sem que eles precisassem preparar a sociedade antes. Mas o caso de Heraldo Pereira foi diferente. Eles precisaram mostrar para as pessoas, para o público, dizer assim, ó, vamos colocar uma pessoa negra na bancada do jornal, então, por favor, não estranhe. Foi mais ou menos isso que aconteceu. A necessidade de colocar ele ali. Claro, eu acho que foi Daniel que comentou, Mágio Coutinho e tal. Hoje em dia, a gente já tem um pouco mais, ainda não é o suficiente. Se a gente for comparar em relação à quantidade
de pessoas negras e pessoas brancas que têm como âncoras de jornais, vai ver que os negros são minoria. Tanto que, vamos lembrar de uma repórter negra, Maju Coutinho. Beleza. Quem mais? Alguém lembra? Dificilmente. Talvez lembre de algum nome assim que vem aleatoriamente e tal. Tem a Zelda Mello mesmo. Eu conheço algumas. Aline Midilege, tem o cara da Record. Mas, assim, são nomes que a gente vai lembrando assim aleatoriamente. Já o pessoal branco, William Bonner, Fátima Bernardes, Renata Lopretti, Cid Moreira, Sérgio Chapelin, sei lá, aqui em Aracaju também vai lembrando de um monte. Então, assim, é uma questão de representatividade. E aí, por isso que quando a gente fala, voltando aqui para o texto, inclusive, por isso que quando a gente chega e fala que... Por isso que quando a gente chega e fala da necessidade de uma indenização, não é necessariamente uma indenização financeira, mas sim um reconhecimento a respeito da nossa participação na sociedade, da nossa presença na nossa sociedade, na quantidade de oportunidades que sempre nos foi negada. E aí há não esqueci não, Michel. E aí há ainda uma necessidade de se retomar isso, de colocar a gente de volta no páreo para que a gente consiga lutar em pé de igualdade. Porque, por enquanto, a população branca continua aqui em relação ao reconhecimento, em relação às oportunidades. Continua aqui, enquanto a população negra está aqui embaixo. Isso vem melhorando aos pouquinhos e vem melhorando aos pouquinhos. Mas a gente sabe que a nossa sociedade ainda é extremamente racista. Nós somos construídos em bases escravocratas, então nossa sociedade ainda é extremamente racista e ainda enxerga a ideia de cor de pele como balizador de privilégios. Ainda enxerga a cor da pele enquanto algo que vai fazer com que alguém seja abordado ou não pela polícia na rua, que seja seguido ou não por um segurança dentro de um supermercado, dentro de um shopping. Então, independente da roupa com qual você esteja vestido, você pode estar andando como já aconteceu comigo mesmo aqui em Aracaju, eu estar de camisa polo, estar de calça jeans, estar de sapato, e eu nunca uso sapato. Eu estava de sapato e tal, não sei o quê, mas que eu comecei a ser seguido por segurança de loja aqui em Aracaju, e não foi uma vez só, não foram 2 vezes só. Já sofri muito com racismo. Não foi uma vez só, não foram 2 vezes. Então, por que isso? Porque a ideia da pele negra, a ideia do ser negro, sempre foi algo ofensivo, sempre foi algo marginalizado, sempre foi algo visto como potencialmente perigoso. Ser negro, para eles, por conta de todo esse processo de marginalização da negritude dentro da nossa sociedade, por conta dessa base escravocrata, essa base escravista, fez com que ainda hoje nós, negros, sejamos vistos como pessoas inferiores. Então, quando a gente fala a respeito de indenização, sobre quem somos, sobre a necessidade de nos colocarmos enquanto cidadãos, não é uma compensação financeira que a gente pede. Quando a gente luta pela ideia de cotas, não é porque a gente está querendo nenhum tipo de privilégio. Muito pelo contrário, a gente só quer uma reparação histórica, uma equiparação, colocar em pé de igualdade aquilo que a população branca sempre teve e sempre nos foi negado.
Então, Luiz Carlos, diga que você queria falar. Duas coisas. Sim, diga. Índio bravio é aqueles que são pegados no mato, né? E qual é a segunda coisa? Para, Júlio, de desativar meu som. Né? Que são pegados nos matos, né? São aqueles considerados como selvagens. Todos são do mato, mas aqueles que são considerados como Minha, selvagens, os que não passaram pelo processo de catequização, ou pelo menos que não aceitaram o processo de catequização. Qual é a segunda coisa? minha, minha bisavó era. Hum. A outra coisa, como que é o nome daquele repórter que faz o Jornal Nacional hoje em dia? William Bonner. É, ele apareceu de barba e nunca tinha aparecido. Tava Ah, no G1. Você viu? eu assisti o jornal naquele dia. Deixa eu ver. Os que são seguidos pela segurança não é só o dos presídios, não? Não, Júlia. Claro que não. Tem muitos dos presídios que ele nem segue pra seguir os negros, né? É, tipo, inclusive essa ideia sobre dos presídios é uma ideia bastante errada. Só para a gente se situar um pouquinho aí em relação a isso, que assim, quem são esses dos presídios? O que significa dizer que alguém é de presídio? Os meninos novos acompanhados de presídio. Não entendi, não entendi. Seria o quê? Eles eles trabalhando, é isso? O pessoal do presídio, tipo, que tem que eles podem sair para trabalhar? Não, não, pronto, entendi. Tá. Não, o que eu estou dizendo, Júlia, é o seguinte: segurança de loja, normal, segurança de mercado, segurança de shopping. Qual é a função deles? É fiscalização, vigia e coisa e tal, né? E aí, o que é que eles costumam fazer? Qualquer tipo de atitude suspeita, eles vão estar próximos, né? Vão estar lá olhando a pessoa e coisa e tal, vão seguir a pessoa. E é justamente o que eu estou dizendo. Geralmente, geralmente, o que acontece é isso. Pessoas negras, tipo, são vistas como potencialmente criminosas. E foi isso justamente que aconteceu comigo, simplesmente. Eu com meu cabelinho black armado ali, de camisa polo, vermelha, de calça jeans, de sapato. Sapato, não era nem tênis, era sapato, sapato mesmo. Que aí, simplesmente, quando eu olhava em direção a um corredor, tinha um segurança olhando. Olhava para cima, o outro segurança lá na parte de cima, apontando a direção para onde o segurança precisava ir, que era a direção onde eu estava indo. Então, tipo, por quê? Porque ele me enxergava como alguém potencialmente a cometer algum tipo de crime ali. Era isso. Porque fiscalização não é você estar o tempo todo atrás de uma mesma pessoa. Você pode estar lá na parte de cima atenta, pode estar vendo as câmeras, pode estar na porta, pode entrar no corredor ou outro, mas não o tempo todo estar seguindo a mesma pessoa. Essa é a situação que eu estou falando, tá? Enfim, voltando aqui.
Na ausência de qualquer iniciativa séria por parte do governo para garantir um futuro digno aos negros brasileiros após o dia 13 de maio, um grupo de libertos da região de Vassouras, no Rio de Janeiro, endereçou uma carta a Rui Barbosa, então figura importante da política nacional. Na carta, eles reivindicavam que os filhos dos libertos tivessem acesso à educação. Imagine só, foi necessário um grupo de ex-escravos fazer contato com um grande advogado, um grande político, uma figura proeminente da época, figura política, uma figura bastante conhecida da época, que foi o Rui Barbosa, para que ele intercedesse a favor da população negra, para que eles finalmente pudessem ser inseridos no sistema educacional. Só que assim, para você estudar, nesse caso, sem dinheiro, afinal de contas, eles, muito poucos são aqueles que eram assalariados naquela época, tinham que ser escolas públicas. É tipo hoje em dia que a gente vê que é só ver assim, por exemplo, alguém já entrou no Colégio Master ou conhece as pessoas do Colégio Master? Vai ver que ali no Colégio Master, Não. eu entrei 2 vezes lá. 98% das crianças são brancas. 98%. Por que isso? Vai no Amadeus. Amadeus também é um colégio ligado às elites, só que lá já diminui um pouco isso. Aí você coloca aí em torno de 90% dos alunos lá são brancos, somente 10% são negros. Os trabalhadores, Júlia, aí você vai ver uma inversão da lógica. Eu vou falar já da Ofenise. Os trabalhadores, você já viu uma inversão da lógica. Se você for olhar o pessoal que trabalha mais para o administrativo, você vai ver mais, no administrativo, mais pessoas brancas trabalhando. É o pessoal formado em publicidade, é o pessoal formado em administração, é o pessoal formado em marketing, é a galera que trabalha na coordenação, na direção, na biblioteca e pronto. E os trabalhadores negros, geralmente eles estão em que tipo de trabalho? Serviços gerais. Estão lá limpando o chão, estão lá preparando a comida, estão lá trabalhando na cantina, estão lá fazendo esses trabalhos que são tidos como trabalhos mais braçais. O trabalho intelectual é ligado à população branca. Por quê? Porque eles sempre tiveram muito mais acesso à educação. Cotas em universidades vieram surgir agora no século XXI. O trabalho braçal, que não precisa tanto do intelecto, era ligado à população negra. Era o que sobrava para a gente. Então, isso que acontece. No Ofenísia, Daniel, antes do Luiz Carlos levantou a mão aí, mas espera aí, deixa eu só falar. No Ofenísia, a gente já vê um equilíbrio um pouco maior. Por quê? Porque os valores das mensalidades de lá são bem menores do que em relação a esses colégios de elite. A Amadeus, a Master, a colégio, não sei o quê, não sei o quê. Ainda assim, é caro. Educação privada é cara. Tá? Aí tem alguns benefícios, tem bolsa, tem isso, tem aquilo, que essas bolsas é que ajudam a equilibrar um pouco mais. Mesmo assim, você ainda vai ver uma maior parte de pessoas brancas do que negras nessas escolas. E aí, não precisa nem ir muito longe. E aí vamos inverter essa lógica. Falamos dos colégios particulares. Vamos agora para a visão da escola pública. Na Rússia é uma situação completamente diferente, porque lá a grande maioria da população é branca. Então, aí você vai encontrar em todos os espaços a população mais branca. Aqui no Brasil, não, porque a maioria da nossa população é negra.
Aqui, negros e pardos, a gente tem em torno de 57%, 60% da população. Nas escolas públicas brasileiras, aí a gente vai ver um contingente negro muito maior do que o contingente branco. Então, nas favelas, a gente vai ver uma quantidade de pessoas negras muito maior do que de pessoas brancas. Representações, como todo mundo deu, Cris. Luiz Carlos, você tinha levantado a mão, diga aí. Ah, professor, eu já tinha esquecido, mas eu lembrei. Os trabalhos que você estava dizendo sobre as escolas negras é mais pesado, tipo na cantina. Tem muitas secretárias que é negras, não tem? Ok, tá. Dá para encontrar, sim. E não é um trabalho pesado. Luiz Carlos, o que você acabou de fazer, a gente chama de falsa simetria. Por quê? É um tipo de comparação que é muito rasa. Por que motivo? Ela é considerada uma comparação rasa. Pelo fato de que você pega um exemplo e tenta generalizar em cima dele. Tipo, mas tem escolas em que as secretárias são negras. Beleza. Mas é um tipo de trabalho, costuma ser um tipo de trabalho em que a formação acadêmica não importa muito. Geralmente é um pessoal que só tem um ensino médio completo. O que eu estou falando em relação a setores administrativos, eu falo o quê? A área de marketing, que precisa de uma graduação, precisa de um nível superior. A área da administração, mesmo, pesada, que precisa de um nível superior. A área de uma direção, uma supervisão, que são necessários de nível superior. Então, ainda que não seja um trabalho braçal, é tido como um trabalho menor. Isso é tudo isso que o senhor está falando, né? Ainda é considerado um trabalho menor dentro dessa esfera administrativa. Então, beleza, vamos encontrar pessoas negras? Vamos. Mas tudo bem, vocês vão encontrar pessoas negras como professores, vocês vão encontrar pessoas negras como jornalistas, como presidente da República, Barack Obama, aí, vai encontrar pessoas negras como juízes, ministro do STF. Hoje em dia tem alguém negro como ministro do STF? Não tem. Mas teve Joaquim Barbosa até mais ou menos 5, 6 anos atrás. Ou seja, você tem casos pontuais. Então, por isso que a gente chama de falsa simetria. Tentar fazer um tipo de comparação a partir de um exemplo no meio de um universo de diversas pessoas. Então, é como se dissesse, para cada... eu vou dar um exemplo. Antes de eu me formei em História, sou professor de História, mas quando eu me mudei para aqui, para Aracaju, eu comecei a fazer um curso de Engenharia. Na minha sala, eram 50 pessoas. Aí vamos falar, tinha pessoas negras na sala? Tinha. Eram 15. Então, tinha pessoa negra na sala? Tinha. Mas eram 15 pessoas negras e 35 pessoas brancas. Então, a gente era minoria lá dentro. Existia, mas era minoria. Que tipo de equilíbrio é esse que se faz se a gente sabe que dentro da população brasileira nós temos pelo menos 55% de negros representando a sociedade? Se somos quase metade da população, por que a gente não encontra esse mesmo equilíbrio dentro desses sistemas? Dentro do sistema educacional, dentro das prisões, dentro do Congresso Nacional, em que menos de 20% dos deputados são negros?
Então, que tipo de representação é essa? Vai encontrar negro? Vai. Mas é a grande minoria. Mesmo nós sendo mais da metade da população brasileira. Então, esse tipo de situação que eu falo, que a gente fala, que a gente, enquanto negro, fala sobre falta de simetria. É difícil fazer esse tipo de comparação assim. Enfim, ó, já são 10h50, falta 20 minutos da aula. Eu vou terminar isso daqui para poder passar a atividade para vocês. A abolição estava prestes a completar 1 ano. A monarquia entrara em colapso. E aquelas pessoas, ex-escravos, agora tinham um plano de ascensão social para os seus filhos. E ao contrário do que proclamavam os abolicionistas, aqueles libertos tinham, sim, uma interpretação própria do que seria cidadania. Para eles, uma das formas de inclusão dos negros na sociedade de homens livres seria através da instrução pública, como se dizia então. Cientes da importância do que pleiteavam, do que reivindicavam, do que pediam, os autores da carta alertavam que, para fugir do perigo em que corremos por falta de instrução, por falta de educação, vimos pedi-la para nossos filhos e para que eles não ergam mão assassina para abater aqueles que querem a república, que é a liberdade, igualdade e fraternidade, que é o lema até da bandeira francesa. Não sabemos se a carta teve resposta, mas é sabido que nenhum plano educacional foi elaborado tendo em vista a inclusão social dos filhos dos ex-escravos. Importante observar que essas aspirações ainda são reivindicadas pelo povo negro no Brasil republicano. Esse livro de Vlamira e de Walter é de 2006. E eles falam: importante observar que essas aspirações ainda são reivindicadas. 2006 ainda estavam sendo reivindicadas pelo povo negro no Brasil republicano, que começou em 1889, que segue até 2021, apesar das diversas medidas autoritárias do governo, apesar da forma que se tenta apagar a própria cultura, a própria história da população negra, mas ainda hoje a gente reivindica a nossa participação nesse mundo de instrução, nesse mundo de educação no Brasil. Então, é isso. Quando a gente fala a respeito de reivindicação de uma instrução pública, a gente fala sobre uma luta que, inclusive, vira e mexe, vocês devem ouvir falar, o pessoal da UFES discute muito isso, no jornal aparece falando isso. A luta da população que se importa por uma educação superior, pública e de qualidade. Não basta ter instrução pública, não basta ter escolas públicas, não basta ter universidades públicas. Elas precisam de investimento, incentivo e qualidade. Não é somente jogar o pessoal para dentro das universidades, jogar para dentro das escolas de qualquer jeito. Não. É fazer com que eles tenham acesso a uma educação que seja de qualidade. É uma reivindicação legítima, importante que vocês estão me escutando. É uma reivindicação legítima que vem lá do período da libertação, da abolição dos escravos e traz até hoje essa busca por instrução pública de qualidade para a população negra em geral, para a população negra e para a população em geral também, porque aí a gente tem
a própria ideia da luta de classes. As elites, geralmente brancas, têm dinheiro e têm acesso à educação de qualidade, a população negra, marginalizada, e a população das classes sociais mais baixas não tem acesso a esse tipo de educação. Então, essa é a reivindicação. Página 199, 200 e 201. Faça. Uma perguntinha, eu não sabia que existia. é, eu não sabia que existia bullying com altura. Existe. Bullying com altura. Existe. O pessoal, quando quer falar mal de alguém, vai pegar qualquer tipo de característica para poder chegar e começar a fazer piada, começar a ridicularizar. Então, por ser alto demais, por ser baixo. Júlia é uma das meninas mais altas da escola. Mais alta até do que muita gente, do que muitos meninos do ensino médio. Primeiro, segundo ano. Então, vão praticar bullying, vão procurar fazer piada com quem é mais baixinho, com quem é gordo, com quem é magro, com quem tem uma orelha de abano, com quem tem olheira, com quem tem olho grande. Qualquer coisinha, qualquer característica se torna algo potencialmente a ser utilizado quando se quer ridicularizar alguém. Não precisa queria ser baixo, né? Não. Aí só você imaginar, Júlia, daqui a uns anos você vai estar um mulherão da Zorra, alta, uma pegada de modelo e tudo, e olhando para os homens tudo assim, ó, de cima para baixo. Se alguém procurar uma gracinha com você, você olha assim, ainda aponta para baixo. É o que você quer, o seu baixinho, tampa de pinga, pô de rodapé, jockey de pônei. Gente, essas coisas não pode falar não, viu? É bolo. Tampinha. Tampa de pitulinha. Então, façam a página 199 para agora. São 15 minutos que a gente tem aí. Então, são só 3 questões, que é referente ao próprio texto da página 199. Então, bora começar a fazer aí agora. Acabou. Silêncio no chat. Agora. Silêncio no chat. São só 3 questões e se refere ao texto da página 199. Comece a fazer aí, vou dar 10 minutos para vocês e aí eu começo a responder. Vou fechar a janela no meu quarto, que já deve estar tudo molhado lá. Faça as 3 questões da página 199.
O que me faz é medo. Não, Roque, você. Eu tenho medo de você. E eu tenho. Arreia a mão da minha cara, arreia. Arreia a mão da minha cara, arreia. Eu não vou. Arreia. Olha, você é um ancião. Arreia, que eu te Você dou. é um ancião. Você é ancião, você é um covarde. Você é Você é um covarde. covarde. Você que é um Bate em covarde. mim, bate. Você é um ancião. Bate, você já bateu de. Bate. Você é um ancião. Bate desse covarde. Você é um Não, ancião. vem severo. Você é um ancião. Agora você é um ancião safado. Você não bater em mim. Bate, Urubu. Bate. Ei, Vai no seu pai. Que desgraça. Professor Vitor, terminei. Arreia. Vitor, terminei. Terminou? Graças a Deus. Só não deu, eu não entendi muito a 3 por causa Não entendeu muito a 3 por causa. que ficam desativando meu áudio, eu acho. Ó, desativou de novo. Aí, eu não entendi por que, professor, tem que fazer poema, char, essas coisas. Manda os outros falar pra me desativar os áudios dele. Gente, para de desativar o áudio, tá? Quem tá fazendo isso, para o bichinho tá tirando uma dúvida aqui. Manda eles falar. Tá. A terceira questão fala o seguinte: que iniciativa vocês podem propor para estimular entre os estudantes da comunidade escolar a valorização da diversidade étnica da sociedade brasileira? Qual é a dúvida em relação a isso? Continue lendo. Não, o restante tudo bem. Discutir com a turma a viabilidade da iniciativa, isto é, o conjunto de ações necessárias para colocá-la em prática. Divulgue a ideia criando uma charge sobre o assunto, compondo a música ou poema. Esse restante não precisa, só a primeira parte da terceira questão. O professor, eu coloquei que só que eles têm que parar que eles querem ficar fazendo racismo. Só isso que eu coloquei. Parece o sinal da escola. Não. Não. Quer dizer, é muito vago. Pronto, agora eu vou responder. Eles têm que ler, eles têm que apanhar muito. Pronto, resolvi. Eles têm que. Só isso. Tem que Todos apanhar muito. racistas, eu concordo. Ô, professor, aí quando eu vou desligar a Júlia fecha o meu áudio e eu acho que eu tô com o áudio fechado, eu aproveito e fica aberto o áudio. Manda ela parar. Mas quem fica desligando direto é você. Daniel desligou 2 vezes, Cauã uma, e o resto foi tudo Júlia. Um conto de fada Da... e um carpinteiro, sozinho sem nada, também sem dinheiro. Amava a princesa mais linda da terra, mas tinha certeza que nada era pra ser bom que bel ao vivo. Pronto, negócio de palhaçada. Coloca xibom, xibom, bumbum. Não, gente. Eu lá só de colocar música aqui, rapaz, não coloco não. Negócio de
11:05. Primeira questão. De acordo com o texto, após a abolição, quais eram as principais reivindicações dos libertos? Eu coloquei. Júlia, responda aí. Tá, deixa ela responder. Tá, peraí, Luz, deixa ela responder. Júlia? Meu fone tá ruim. Ah, Mentira, professor, tá bom. desculpa, Só manda ela esfarrapada. escrever no chat. Manda ela escrever no chat, professor. Daniel, Cauã, alguém mais? Eu Quais acho que eram só eu as- que fiz. Se Professor, esse cara conversando aí, veja o chat. Só conversa, só conversa. vou falar Só eu agora, que fiz. mandar a real, professor, mandar o papo reto aqui. Cauã, ele sai de casa e deixa o livro em casa no meio da aula de história. No começo da aula falou assim, vou fazer atividade. Aí, o Cauã era quando eu tava pegando as fotos do livro. Aí o Gênio esquece e fica longe do livro. Muito legal, Tecnicamente, só eu que fiz. aparentemente. Diga aí, Luiz, então, primeira questão. Quais eram, então, Eu coloquei. Eles não tinham estudos e queriam trabalhar nas fazendas, porque como que eles iam trabalhar, né, professor? Como que eles ficaram presos, não dava estudo aí, entendeu? Mas tem mais coisa. Além dessa reivindicação por estudo, tem mais coisa também. Aí, como que eles iam trabalhar se eles não têm estudo? E ninguém queria trabalhar com negros naquela época, que era muito racista. Ainda hoje, a Eu sei, mas nossa naquela época, época, naquela época era bem mais, né, professor? né, se eles foram liberados sem nenhum jeito de trabalhar. Sim, tem relação a isso. Assim, como ia fazer atividade sem livro. É verdade, né, Daniel? Aí não tem como. É verdade. Falar com a igreja para pedir e tal. É verdade. Então, tem algumas questõezinhas aí. Que é o seguinte. Quais foram essas reivindicações deles? Primeiramente, condição de igualdade em relação à população branca. As mesmas oportunidades que o povo branco tinha, eles queriam ter também. Que era o quê? O acesso a terras, propriedade, né? Eles queriam para vocês. Tentaram negociar a permanência deles nos engenhos, nas fazendas, como trabalhadores livres. E aí eles haviam recorrido, tinham pedido para os párocos, para a igreja, para as autoridades policiais, para o governo, para interceder por eles. Queriam acesso à terra e à educação como meio de obter a cidadania. E um grupo de vassouras, de lá do Rio de Janeiro, tinha mandado uma carta para Rui Barbosa para reivindicar também o direito à educação para os filhos. Não era nem para eles, mas para seus filhos, para as crianças, né? E sim, é o que o Cauã estava respondendo no início. É só uma complementação mesmo. Segunda questão, hoje passados mais de 130 anos da abolição no Brasil, a sociedade brasileira, formada por grande número de afro-brasileiros, superou as barreiras do preconceito e da discriminação racial? Posso falar? Que aspectos da realidade confirmam isso? Eu disse não, porque o meu professor já passou por isso nos dias de hoje. Coloquei seu exemplo. Sim, mas tem que ser mais completo. Professor, já tá bom, professor. Já tá Qual bom. a pergunta, professor? Pode repetir uma pergunta?
Hoje, passados mais de 130 anos da abolição da escravidão no Brasil, a sociedade brasileira, formada por grande número de afro-brasileiros, superou as barreiras do preconceito e da discriminação racial. Que aspectos da realidade confirmam isso? Essa é a pergunta. Eu vou finalizar a aula, eu só vou responder isso. Exatamente, concordo com você, Daniel. Superou não essa merda. Essa questão de segurança foi uma questão pessoal, não foi o único caso de racismo pelo qual eu passei. Mas foi o único. Mas é o seguinte, a gente precisa fazer uma discussão sobre o que é o racismo estrutural dentro da sociedade